Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Dia 26 de junho foi o Dia Mundial da Luta contra o abuso e o tráfico ilícito de drogas. E, no âmbito dessa comemoração, eu trazer ali, portanto, esse tema, as pessoas em primeiro lugar. E para falar-nos sobre esse tema, pessoas em primeiro lugar, nós temos ali José Pereira, que é ativista social, e para falar-nos desse lema escolhido, portanto, para a zona. Obrigada, José, por ter aceito o nosso convite e estar ali nós nesse dia tão importante para falar-nos sobre esse tema. Boa tarde, obrigado Mi pela oportunidade de estar mais uma vez nesse programa. Há precisamente 2 dias, portanto, no dia de celebração desse lema, se te referiva na Pedra Badejo, na apresentação de minha livro, da segunda edição de minha livro. Então, pensa-me, a escolha de tema desse ano foi extremamente feliz. Ele é por um lado, crucial por causa de aquilo que te transmite, que as pessoas, em primeiro lugar, e tem tudo a ver com a questão da problemática da toxicodependência, do estigma, da discriminação, e associado a esse lema também é bom referir que se está presente fortalecer a prevenção. Por um lado, onde pensa, meta espelha tudo aquilo que tem sido feito ao longo dos últimos anos ou décadas, seja pela ONU-DC, seja pela CCAD, Ministério da Saúde, portanto, delegacias de saúde, organizações não governamentais, fundações como Fundação Menos Álcool Mais Vida, Fundação Casa Mente Sã. Hoje em dia tem um trabalho profundo e alargado e com mais respostas. Quinta pensa-me, esta começa realmente a produzir efeito concretamente, hora que não está falando, pessoas em primeiro lugar, por causa de tudo o que tem a ver, implicações em termos de estigma, mesmo em termos de respostas efetivas para tratamento, com Centro de Ribeira de Vinha na São Vicente, a Comunidade Terapêutica Granja São Filipe, Tendas El Shaddai, Fazenda Esperança, Remar. E porquê que eu falei isso? Porque quando o meu processo de dependência começa, que tinha nada. Meu primeiro internamento foi na psiquiatria do Hospital Agostinho Neto. Era a única opção. Era a única opção. Então, hoje em dia, tem realmente muito mais respostas, não só a nível institucional, me aproveita para referir, porque me tem feito esse trabalho em todas as ilhas de Cabo Verde. Hoje em dia, pensa-me que tem nenhuma escola que organiza, desde o básico ao universitário, não só a mim como minhas colegas, não têm participado em diversas atividades do género, então pensa-me que até nenhum estabelecimento de ensino que organiza conversas abertas e outras ações de sensibilização no que concerne ao consumo, à dependência, ao tratamento. Portanto, tudo o que tem a ver com esse mundo, né? Com essa problemática. Agora, concretamente esse tema que é lançar pessoas, pessoas em primeiro lugar, mais concretamente acabar com estigma e discriminação e apostar, né? Reforçar a questão da prevenção. Mas é que é isto em Cabo Verde, né? Mas é que não está posicionado quando não está a falar de pessoas em primeiro lugar e acabar com estigma e preconceito. Não tem. Ele é forte e o trabalho tem sido feito. Fala-nos um bocadinho da nossa realidade, por favor. Obrigado por essa questão. Ele é extremamente importante e pertinente, e ainda pensa-me no DEBI aborda, digamos, em 2 perspectivas que também te acaba para espelhar o meu próprio percurso, seja de dependência, seja de superação, mas não só o meu, de outros colegas também. Então, pensa-me hoje em dia, a visão que as pessoas, em geral, têm dessa problemática ali muda completamente. Porque há
provavelmente 2, 3 décadas atrás, praticamente era indiscutível, em termos de senso comum, o toxicodependente que tem recuperação possível para um toxicodependente. É verdade. Hoje, a sociedade é confrontada com vários casos de sucesso na superação e, de acordo com o nosso lema, nossa filosofia de recuperação, um dia de cada vez, mas hoje não tem vários e grandes exemplos de superação em todas as ilhas. Por exemplo, algo que nos fala ali no programa anterior, quem tinha sido convidado também, o programa Embaixadores da Esperança apresenta na primeira série 13 casos de sucesso de recuperação. E no Sata trabalha para a segunda série, onde que no Sata também tem mais 13 depoimentos, e tem muitas mais pessoas disponíveis para oferecer e para participar nesse programa. Mas o estigma continua. O estigma ele é algo transversal, ele existe na família, ele existe na sociedade em geral, ele existe nos locais de trabalho. E não costuma fazer uma comparação porque é um pouco o mesmo que acontece em relação às estatísticas de consumo. Apesar de todo o trabalho que tem sido, e muito e bom trabalho que tem sido feito ao longo das últimas décadas para tudo o que as instituições que acaba de falar, não é confrontado com o aumento de consumo. Não é confrontado com um consumo cada vez mais precoce. O trabalho que está fazendo no terreno não tem estado em contacto com crianças de 7 e 8 anos que já está consumindo de uma forma regular, particularmente bebidas alcoólicas e padinha. 7, 8 anos? Já com consumo? 7, 8 anos. Alguns na rua, outras institucionalizadas. Então aproveita, há bocadinho nunca refere, por exemplo, Aldeias SOS, ICA, é uma série e inúmeras organizações que têm estado a lidar com essa problemática. Perdão, e coisa que a gente fala sempre, se o resultado é esse, para além de todo o trabalho que não tem estado a fazer, onde é que está a falha? Qual é que é o fator que está por detrás? Não está a fazer questão de falar nós, porque ele é um problema de nosso tudo, ele é um problema da sociedade, no deve potencializa sinergias que te permitem o que querer falar, mas no deve trabalha cada vez mais, envolve, engaja cada vez mais. Com certeza, Zé, de acreditar que o trabalho que ativistas têm feito, mesmo pessoas que já teve um passado de consumo e que agora está totalmente reabilitado, ou pelo menos está a passar por um processo de reabilitação e que tem ajudado, no caso, por exemplo, tem sido uma mais-valia, assim como que as instituições que vou acabar de nomear ali, com certeza. Mas, muitas vezes, se ainda no terreno tem esse aumento de consumo e no titoia aqui em idades cada vez mais jovens, o que é que está acontecendo nessa sociedade? Tem que ter, não da vossa parte, atenção, e não das instituições. Me diz a dizer, a falha está em algum lado. O que é que está a acontecer? Ele é uma questão muito complexa. Me, por acaso, nunca gosto muito de fazer comparações, porque cada país, cada comunidade tem sua realidade muito específica, mas não é situações de cima na Brasil e cima nos Estados Unidos, não para justifica resultados na Cabo Verde. Mas, por outro lado, não pode também usa como boa referência o programa Plenitude, que é a metodologia usada na Islândia e que tem sido replicado em vários países europeus e na América do Sul. Essa flama principal fator de prevenção é o tempo que a criança está passa na família. E a prevenção que é feita antes do primeiro contacto com as drogas, porque, obviamente, há várias formas de prevenção, particularmente naquela faixa etária, promove atividades saudáveis, uma forma de viver saudável.
Mintacha-me em termos de programas, de respostas. Não tem, por exemplo, o LD, Unidade Livre de Drogas, na cadeia de São Martinho, para reclusos, detentos que têm problema de consumo ou de dependência de drogas. Não tem a RID, Espaço de Respostas Integradas. Hoje em dia tem muito mais alternativas onde que a pessoa se pode ir procura ajuda e encontra respostas, digamos, técnicas. Obviamente é preciso outro tipo de respostas. As terapias familiares que é feito na fase final dos tratamentos para promover a aproximação entre o utente, o usuário e os familiares que estivessem em situação de divórcio por causa dos danos e dos comportamentos provocados para consumo e para dependência. Não pensa, mas não deve investir cada vez mais na prevenção no ensino básico. E a questão que referi há pouco em relação ao principal fator de prevenção, ou seja, o tempo que a criança está passa para a família, obviamente não deve ter isso em atenção, mas não tem que olhar a nossa realidade social também, onde que tinham famílias, às vezes, a figura paterna que está presente, é ausente. Mãe está sei de pela manhã para trabalho, para trazer comida para trabalho a informal, provavelmente pode que tem alguém para deixar ser filho com ele, ou pode que tem disponível aquele valor que tem que pagar um creche, jardim, né? um jardim. Então tem uma série, todo o fenómeno sociológico tem que ser analisado de acordo com todas as variáveis. Nenhum variável pode ser excluído, e é precisamente por isso que não tem que, no estudo, a sociedade em geral encara essa situação, essa séria problemática de saúde pública, que há dias muito bem um amigo Santa Flávia, provavelmente até uma pandemia pior do que a Covid, que está sempre presente há décadas. No mundo inteiro, né? E há pouco que referi também, tem um grande trabalho também que é feito para igrejas. Agora, o mais importante, e tudo nós individualmente, enquanto cidadãos, e tudo que as instituições lhe que acaba para referir, e outras mais, não tem que ter consciência, mas não tem muito mais, não deve fazer, e não tem que fazer muito mais para obter melhores resultados. A questão da prevenção, né? Bom, nesse âmbito desse lema, pessoas em primeiro lugar, e acabar com estigma, preconceito, enfim, né, que não saber que existe, não te convida você, muito a convidar também pessoas que estão lá na casa a assistir um pequeno vídeo. Ele é um vídeo, bom, para quem é mais sensível, talvez ele seja uma história um pouco impactante, se não puder dizer assim, mas é necessário olhar esse vídeo, é necessário falar sobre ele, porque é algo que está acontecendo, sim. Convidamos a olhar esse pequeno trecho de um vídeo, portanto, de um dos embaixadores da Esperança, Celestino Lobo. Instinto-me é um ser humano, manter uma vida, manter uma família, manter filhos. Então era um dor imenso. Era um dor imenso, mas apesar de não ter consciência, o que estava nele, mas que era certo, era errado, mas não tinha força na mim para deixar aquele mundo e para encarar o mundo real. E na 2006, não estava nessa fendi, a consumir, era uma boa noite. Depois tinha um lugar que sempre me roubava para me trocava os materiais de construção para droga. Então é surpreendente esse pegando, esse marão. Eles eram 3, esse marão. Eles veio comigo para um lugar e lá me passa por um processo de tortura mesmo. Eles põem lume na mão
nas solas de pé, na calcanhar, na cotovelo. Lume com maçarico. Então, foi um momento de grande dor. Te sentia a pele te queima, pele de mão, pele de pé, te queima durante quase hora de tortura. E depois que esse cara torturando, ainda soltam com o arame. Depois esse marão se põe na boca de porco. E quase 3 dias depois, os espanhóis vão folhando na lixeira, no meio de um robeira. E foi de lá que acha socorro para o hospital. Mas te lembra que Milão naquele robeira tenta até arrastar, mas nunca consegue, para mim. Não estava debilitado e também tinha a mão com o pé amarrado e minhas solas de pé estava com ferida. Minha cotovelo com ferida, nunca conseguia andar, mesmo que levantar, nunca conseguia mesmo. Instinto-me, não estava morrer. Mas nunca sabe, muito sereno, nunca entrei em pânico, nunca entrei em desespero. Talvez a oração minha mãe com Portanto, depois de olhar esse pequeno trecho, estava convidar José a falar um bocadinho sobre ele, porque a história em si de Celestino é uma história triste, é uma história que tem a ver com Cauia, que não tem uma vida, né? Para nós diferente. Também muito em contra essa questão que é de nós lema, o estigma, a discriminação, por eu achar que aquela pessoa que tem valor, que aconteceu o que aconteceu, não é? Então, está a querer para não falar um bocadinho disso. Pessoa que está a consumir... Grinha assim não tinha a falar de consumo propriamente dito, mas não podia estar a falar, por exemplo, com pessoa que tem uma perturbação mental ou uma doença mental. Não saber que é o estigma, é discriminação nesse sentido. Então, a pessoa está a perder valor para a sociedade quando ele está a consumir. É algo... complexo, tem o que fala a esse respeito, tem tudo que esse tipo de estigma que vou refere, Denise, particularmente em relação a pessoas com problemas mentais. Em relação a Celestino Lobo, é uma pessoa que enconche muito bem, até porque não entra para fazer tratamento na comunidade terapêutica Granja São Filipe com 2, 3 meses de diferença. Na sequência dessa situação, que não é na vídeo, eu estive internado no hospital, em tratamento, e depois do hospital eu veio diretamente para Granja São Filipe. Mim bem entra 2 ou 3 meses depois dele, não faz todo o tratamento junto, e quando não termina, nós dois também não fica a trabalhar na comunidade terapêutica Granja São Filipe. E coisa que ainda queria falar em primeiro lugar, Celestino é um ser humano extraordinário. É um ser humano extraordinário. E coisa que te acontece? É algo que tem que ser trabalhado também para efetivamente pessoas entendem melhor que pensa, que não se fala de uma doença. Não te fuge um bocadinho dessa experiência dolorosa e revoltante, embora a história de Celestino ele é uma história muito bonita. É uma história muito bonita, quem acompanha. Hoje a pessoa com limitações que tem por causa da tortura que foi alvo dele, sem dedos, mas que faz essa licenciatura. Hoje Celestino é licenciado, é sociólogo, e me acompanha tudo dificuldades que tinha para fazer esse trabalho, na ser portátil, para apresentar-se esse trabalho a tempo na faculdade. Então, muito mais do que a história da superação da dependência
das substâncias psicoativas, das drogas, não sei, em presença de um ser humano realmente extraordinário que hoje é um luz tremendo para toda a sociedade. Então convida realmente pessoas a ouvir esse depoimento na íntegra através do programa Embaixadores da Esperança na YouTube. Me lembra, na mesma altura, algo que acontece comigo, que foi uma pessoa amiga ter falado com um técnica e ter falado ele, hoje, Job empata, que é minha nominha, assim, amigo se chamam, Job, coisa que não pode fazer com ele para não tratá-lo, para não recuperá-lo, tudo o que for necessário em termos de custos que o preocupa, não te assume. Isso foi uma amiga de meu que fala com psicólogo. Resposta desse psicólogo, inclusivamente onde acontece situação na minha livro, resposta desse psicólogo, que é um técnico, que é formado na área, foi, olha, desculpa-no, pata no estudo no crelcheu, mas ele é um caso irrecuperável. Quando as amigas de meu contém essa história, a primeira coisa que inflei quintamente até hoje, nunca mesmo sabe o nome desse psicólogo. Agora, coisa que mesmo é para tudo alguém sabe, mas realmente que tem casos irrecuperáveis. Nunca se também entra na detalhes, porque tem questões mais sensíveis, às vezes em relação mesmo a perturbações mentais associadas ao consumo de drogas. Exato. O que caiu em caso, não é? Mas concretamente dentro de minha quadro, me cozei quinta flá, se me consigo, qualquer pessoa pode conseguir. Dentro desse quadro. E um dia de cada vez, luta contínua nessa luta, me normalmente no estudo não sabe, mas para realmente alguém conseguir, em primeiro lugar, tem que ter uma decisão própria, porque senão o pode ter ajuda de todo mundo, se bobo que decide, boca te consegue. Mas... Ele tem que ter um apoio multidisciplinar, na verdade, né? E lá naquele primeiro técnico que dizer não, já ele te dá um entrave para tudo o resto, né, Zé? Zé, desculpa-me, não só interromper um bocadinho para não fazer nos pausazinha, tá bom? Não estou a retomar essa conversa dali onde não parar, ok? Portanto, é momento de nós pequena pausa e não estou a voltar já. Bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Hoje, em jeito de comemoração desse Dia Mundial de Luta contra o Abuso Abusivo e Tráfico Ilícito de Drogas, que foi comemorado dia 26 de junho, no Tita falávamos outro sobre as pessoas em primeiro lugar. E para falar sobre estigma, preconceito, tudo o que as pessoas não sabem acabar por passar, não tem ainda em estúdio José Pereira, que é ativista social e que muito bem estava a falar nós sobre situações menos boas que te acontecer a pessoas porque tem um descrédito nesse valor. Porque muitas vezes quando pessoas... Para já tem uma coisa, José, permite-me fazer-lhe um parênteses. Pessoas estão a achar que droga é só aquele que é fumado e injetado. Muitas vezes a pessoa está a beber, mas ele captou que ele é uma droga que ele também tem no seu organismo, né? Então, quando eu te falar beber, não estou a falar beber socialmente, obviamente. Não estou a falar de bebida em excesso, né? Que já te põe em causa a saúde, etc. Portanto, muitas vezes as pessoas, quando estão a consumir álcool, eles estão a dizer, não, álcool não é droga, que é até que é. Está a começar ali, né? Para perceber direito o que é droga e o que não é. E depois, é essa questão. O toxicodependente muitas vezes perde o valor. Por N coisas. De acontecer várias coisas que te levam a acreditar, que te levam a pessoas a estigmatizar ou a discriminar mais. Quando, por exemplo, o toxicodependente te perder
controle de sua vida. E não tem casos, moda não tinha olhado naquele vídeo também, que foi questão de um roubo também, não é? Sim, Portanto, isso te leva as pessoas a desacreditar no valor daquela pessoa a partir do momento, não só que ele está consumindo substância, que ele está começando a ter alguns problemas associados, ele está começando a furtar, às vezes até dentro da própria casa, dentro de familiares. Então, maneira que não está a lidar com tudo isso. Mais uma vez, não se ser repetitivo, ele é complexo, perdão, mas é exatamente tudo aquilo que acaba de falar, Denise, e podia acrescentar mais algumas situações onde que, por exemplo, famílias no geral é confrontado com um sentimento de impotência que é realmente complicado. A hora que botou a família está em vista de tudo que se tem para a recuperação de um ente querido, e o processo, por exemplo, começa também muito bem, 1 ano, 2 anos, a pessoa está a fazer tratamento, essa direita, essa saudável, essa basófia, essa com um comportamento diferente, e de repente está a ter uma recaída. É que, a questão também do furto, que foi o caso, não é? Que não é na vida e que acaba para originar um comportamento que obviamente é inclassificável, Claro. porque Celestino foi jogado no lixeira, tido como morto, mas Deus que deixa. Mas te aproveita para referir, no dia 20, quando fazia a primeira apresentação da segunda edição de meu livro, na cadeia de São Martinho, sociólogo Red Wilson fazia esse apontamento em relação ao censo 2018, onde que de 70% de que as pessoas que assumem ter cometido um crime, metade, ou seja, aproximadamente 35%, assume ter cometido crimes sob efeito de substâncias psicoativas, portanto, drogas lícitas e ilícitas, álcool e outras. No tem, por exemplo, o trabalho que a Fundação Menos Álcool, Mais Vida tem estado a fazer, outras instituições, o próprio Ministério da Justiça, em relação à questão do registro criminal, não é? Quando pessoas tiveram uma passagem para a cadeia e o registro, o carimbo do recluso, derivado os estigmas e a forma como isso é encarado, tem sérias dificuldades, por exemplo, para encontrar um trabalho. A questão da nova lei do álcool, em relação a pessoas alcoolizadas, não é? Uma pessoa alcoolizada, um professor, por exemplo, com problemas de alcoolismo, num estabelecimento de ensino, todo alguém está hoje, mas ele tem problemas com o álcool. Inclusivamente, também dá aula, às vezes, é alvo de chacota com o hálito, álcool e tudo mais, mas ele está em negação. Então, estando em negação, é que te pede ajuda. Ou é que te admite ou aceita meter um problema. Mas que isso é tratado administrativamente. É algo que, precisamente, a nova lei do álcool também te prevê enquanto atenuante a partir do momento que a pessoa te aceita, te pede ajuda, mas é uma série de questões que deve, que já se está a trabalhar nele, algumas não te pensa, mas é necessário fazer algum ajuste, não é? Mas, voltando à parte onde que interrompeva, não gostava de referir nome das pessoas que têm dado a cara publicamente sobre isso, porque nosso principal princípio em termos de associações de alcoólicos e narcóticos anónimos é o respeito pelo anonimato das pessoas.
mas não tem casos de gada lomba, a atividade que acaba de fazer esse domingo ali, onde que mobiliza Paiol inteiro, Cleidir, Celestino Lobo, José Luís Vaz, que está a fazer seu doutoramento na Lisboa, não tem histórias extremamente positivas. Também, por causa disso, o nome do programa Embaixadores da Esperança, porque no fundo é isso que não está fazendo. É falar pessoas que acreditam, se não quer 1000 vezes, não te levanta 1000 vezes, mas não está conseguindo. Bom, pegando essa deixa de Embaixadores da Esperança, não tem mais um pequeno vídeo que tenta a senhora Ernina, né? Portanto, que dá a cara e trazer-se contributo, chamamos assim, e bem contar um bocadinho dessa história que também foi um pouco sofrida, tendo em conta que hoje não te falar de discriminação, preconceito, etc., não tinha que trazer esse trechinho também. Então convido a toda a gente que está lá na casa a assistir um bocadinho desse testemunho de Nina, se não puder tratar você assim, que consegui superar, tem a ser reabilitação e tem algo a dizer sobre isto de discriminação e as pessoas em primeiro lugar. Não assisti. Graças a Deus tinha coisas noutras que sei. E naqueles idade de coisa que sabe, vou te passar em teve abuso sexual, mas com beijo. Algumas vezes para mais como pessoa. E se boca se der, bom acredito. Volta para o Boa-Vista, para mim viver ali. Portanto, mais uma história de uma pessoa que perde valor, dignidade, ou seja, direitos essenciais, não é? Que nós todos nós temos só pelo simples fato dele consumir. Não que a Tita querer diminuir a questão do consumo, não saber que ele é um problema e que tem que ser tratado, é uma doença, mas ainda assim a pessoa merece manter-se dignidade e seu valor. Portanto, esse vídeo bastante triste, não é? Essa história, porque depois também o facto de ter essa perda, né, da dignidade e de valor da pessoa porque ele está a consumir, está a fazer com que ele seja abusada. Por quê? Qual é o direito? O que é que as pessoas estão achando a direito? Qual é o direito que eles têm de abusar uma pessoa, aproveitar de ser vulnerabilidade, né, de ser doença para conseguir algo em troca? Exatamente aquilo que falava um bocadinho de Celestino Lobo, está a falar de Ernina Neves, a amiga Nina, outra pessoa extraordinária, uma pessoa incrível mesmo, e quem que conhece ele sabe exatamente aquilo que está a falar. E hoje em dia, apesar de todo desse terror, desse inferno que não está sujeito a ele enquanto dependentes, não está a fazer a questão de realçar o positivo, a pessoa e o valor, que o reconhecimento que já cai só na ilha de Boa Vista, onde que Nina reside, é a nível nacional. Em alguns casos de pessoas que têm mencionado, até a nível internacional, contributo que te dá para o bem-estar, para a promoção da saúde, de comportamentos saudáveis na sociedade. Nina é permanentemente chamado para escolas, na igreja, para dar seu depoimento. Um grande exemplo e particularmente cima está falado, cada caso é um caso, não é? Em termos de tratamento, recuperação e tudo mais, mas obviamente mulher tem suas especificidades. E isso está levando chama a atenção para um aspecto que é provavelmente de que esse que mais está preocupando atualmente, que é precisamente casos de pessoas com algum tipo de perturbação mental
e respostas que não tem em termos de tratamento, de acompanhamento, de internamento. Recentemente tive um caso de uma rapariga que também já foi alvo de violações em grupo. Ele tem alguns problemas mentais. Já tive vários internamentos nos serviços de saúde mental na São Vicente e ali na praia. Consigo fugir várias vezes com um grande apoio e mobilização de pessoas anónimas para tentar encontrá-lo, da Polícia Nacional e tudo mais. Mas infelizmente é um rapariga na São Vicente que continua na mesma situação, que muitas vezes, inclusivamente, anda seminua nas avenidas da cidade. E isso está fazendo reflete, mas realmente não tem que buscar mais e melhores respostas para alguns casos específicos em termos de tratamento, de acompanhamento, seja por via de internamento ou não. Também, concretamente, em relação a mulheres, respostas mais limitadas do que em relação a homens. Em termos de internamento, e centros que não têm na Cabo Verde, na São Vicente, a comunidade terapêutica da Ribeira de Vinha, que recebe mulheres, a comunidade terapêutica Granja São Filipe, que também recebe mulheres, e Remar. É só que as três. Já Exato. homens têm mais possibilidade homens têm mais alternativas, embora que os outros centros também sabem, Fazenda Esperança, também se procura meios para ter centros de acolhimento para mulheres, não é? Mas realmente é situações complexas, de difícil solução, por isso que ainda insiste na questão, por mais ganhos que já não consiga alcançar, não tem uma longa estrada pela frente. Não, com certeza. Muito para fazer. E a questão do estigma, a questão da discriminação, para mim, pior é precisamente o que nos estigmatiza a nossa cabeça. É a hora que nos chega um estado de dependência de tal ordem que nós não te dá a nossa cabeça para incapaz. Não te dá como perdido. Exatamente. Quando faz, não te fala sempre isso, e minha mãe, que Deus tem, apesar de que já está ali conosco, ele é um luxo permanente todos os dias. Na primeira apresentação da primeira edição de Boca Fumo, eu falava, felizmente tive alguém que acredita em mim quando mim próprio já nunca se acreditava, mas tinha volta para mim. E nesses dias que tem feito essa apresentação da segunda edição de Boca Fumo, seja na cadeia de São Martinho, seja no UNICV e agora há 2 dias na Pedra Badejo, para além dos apresentadores, tem tido sempre 2 camaradas de luta, todo esse depoimento, e na tudo esse não está óbvio o desejo de morrer, de desistir, de no xíntima no chega a nosso limite e me que tem uma solução para nós. Nós não chega a um ponto onde que não pensa hoje. E qualquer um de que as pessoas hoje tem um contributo para a nossa sociedade, que é algo muito que bem. Realmente merece, porque não está pedindo pessoas para ter atenção, hora que não está ouvindo Celestino, hora que não está ouvindo Nina, e tudo que os outros depoimentos, a coragem da pessoa expõe aquilo que é mais doloroso de sua própria vida e intimidade, é a fazê-lo porque tem um desejo, um amor enorme para o próximo,
no sentido de que ele que acontece com ele, para que aconteça com outras pessoas. E então pedir para pessoas dar atenção a isso e dar valor. Tem uma questão, José, é na sociedade, né, de uma forma geral, muito rapidamente, quando aquela pessoa está no fundo do poço, chamamos assim, quando ele está na sua pior versão, não está apontar dedo, não está falar, não está comentar, não está estigmatizar, não está fazer N coisas, né, para mostrar àquela pessoa que realmente ele está na sua pior versão. Mas quando ele está espendo, ele está a levantar, ninguém quer bater palma. Muito pouco. Muitas vezes, quando na pior situação do ser humano, tudo gente a comentar, tudo gente a falar, tudo gente a saber. Mas quando aquela pessoa recupera, que apareceu uma pessoa para dar um mão na costa, para dizer assim, felizmente vou conseguir sair daquele buraco onde é que botava. Ou pelo menos naquele processo, dizer assim, botei nesse buraco, já me tentar dar um mão para conseguir trabalhar lá. A pessoa está a afastar. Porque, infelizmente, uma coisa como tu reparar, se você estiver de acordo, vou poder dar a boa opinião, tá bom? É na questão de, muitas vezes, não está nem aí se o outro consome ou não consome, quando consome e por que consome. Só quando ele bater na nossa porta. Só quando é um familiar de dentro de nossa casa, quando aquele consumo e aquela pessoa já tenta trazer-nos algum mal-estar, alguma preocupação, alguma responsabilidade sobre ele. Quando ele está dentro do nosso meio, é que ele está chamando a nossa atenção. Mas se ele está na casa de vizinho, ele está na rua, que a pessoa geralmente que está nem aí. Então, quem discrimina, Zé? Não te acredita e não te concorda realmente. E é algo que não tem que dar muita atenção à questão dos valores. Porque se não pensa na essência de pessoas e mipa mais cenários e mudanças e, digamos, coisas que nós nunca te orgulha e que te acontecem na nossa sociedade hoje, me acredita, mas que tem muito a ver com nós. É que porque nós enquanto cabo-verdianos, e minta contínua te acredita nisso, pessoas hoje em dia, pessoas estão a falar, e com certa razão, já que tem morabés e tudo mais, minta acredita, mas nós é um povo rei de direito, solidário, que te procura, ajuda pessoas, dá mão, junta mão, que é uma palavra tão forte na nós. Mas a verdade, a realidade é que nós vive numa sociedade extremamente egoísta, onde que cada pessoa te preocupa com o seu umbigo e que não tem também um pouco a ilusão de que determinado tipo de problemas nunca te chega na nossa porta. E hora que na nossa casa e realmente não te olha e não te percebe que as outras famílias, que as outras pessoas te passa, não é? E isso realmente não tem que mudar, não tem que recuperar nos melhor. Para mim é inclassificável a hora que não tenho pessoas goza de pessoas com perturbações mentais na rua ou uma pessoa que se alcoolizada, deitado na chão, na rua, porque ele é uma pessoa que só o facto de estar deitado na chão, esse lamoco, que ele é um grito de socorro. E nós não te ignora. Mas, por outro lado, é muito importante falar isso, Denise. Minta acredita, inta constata, mas nesse aspecto, nossa sociedade, Sata Moda. Nunca pode, digamos, generalizá-lo, mas minha própria história de vida foi, em várias situações, cita podia contar muitas mais, no livro está alguns casos, foi uma pessoa extremamente estigmatizada e tem que assumir acima de tudo e mais do que sociedade, minha responsabilidade, apesar de ser uma doença, de ter permitido coisas ter chegado naquele ponto, mas tem hoje, e é por isso que a gente acredita, mas de certa forma, concretamente em relação a essa problemática, a sociedade se muda, porque hoje a sociedade manifesta um respeito enorme e chantranha a cabeça de parte para histórias de Nina, Celestino Porque agora Lobo. não tive de falar desde dessa forma tão aberta também.
né? E não te trazer histórias de superação que te leva a pessoas a acreditar. Né? A comunicação social é extremamente importante, mas repara, e obrigado para essa chamada de atenção, Denise, e ainda pedi, ainda fazer um apelo. É importante que órgãos de comunicação social procura também abordar essa questão de uma forma mais pedagógica e menos estigmatizante, como alguns títulos ou alguns leads de notícia onde que notou expressões como ex-reclusos, ex-toxicodependente. Muita acredita, mas não pode ter uma comunicação menos estigmatizante, onde que quem é necessário usa aquele tipo de expressão. Porque não se fala de uma pessoa, ou não se fala de uma pessoa que tem uma profissão. Então não pode dar ênfase a isso, à pessoa, a ser nome de família, a ser profissão. E depois falar, a notícia te retrata seu percurso de dependência, mas não dá, e em que se te flama a intenção, que muitas vezes não sabe existe, é sensacionalista, para atrair hoje em dia até através das redes sociais likes e comentários e ter mais visualizações, mas acima de tudo não ter uma comunicação pedagógica que te educa pessoas contra, inclusive, e que te educa contra o estigma. Com certeza. José, muito obrigada. Vamos saber que não podia ficar ali a falar ainda coisas à volta disto, mas vou saber que o nosso tempo é mesmo curtinho, mas foi muito bom para não perceber melhor esse lema, portanto, de zona. E pessoas que te assistem nós na casa, mais uma vez, não falar de pessoas em primeiro lugar, não te falar não ao estigma, ao preconceito, à discriminação de pessoas que, por algum motivo, na sua vida, levam a consumir algum tipo de droga ou de substância psicoativa, porque não quer saber qual é que é o problema de cada um, qual é o fator que despoleta a esse consumo e que leva a ficar doente, porque não tem que olhar isso como uma doença para não perceber que as pessoas, muitas vezes, quem é capaz de sair daquela condição é só, é ter de ajuda, é ter de nós tudo enquanto sociedade. Portanto, se não querer realmente diminuir esse consumo na Cabo Verde, não juntamos nós tudo e não é assim, não te conseguir ajudar o máximo de pessoas possível. Portanto, não ao estigma e discriminação quando o assunto é drogas. Até o próximo programa e tenha mais saúde.